Fala, meu amigo concurseiro, fala, minha amiga concurseira, professora Dayana na área, e hoje nós daremos continuidade ao nosso PNDH3, tá certo? A gente vai tratar hoje do eixo 3, que é um eixo extenso e que exige muita atenção, porque ele trata de muitos pontos importantes que podem cair na sua prova. Então, vamos lá, acompanha aqui comigo. Eixo 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdades, né? Que a gente vai entrar em toda aquela aplicação e garantia dos direitos humanos para a dignidade, certo? Olha só, para a dignidade da pessoa humana, ok? Dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque quando a gente fala em direitos humanos, o foco principal é essa dignidade, certo? É uma garantia de uma dignidade mínima a todo cidadão. Então, esse eixo ele vai ser composto por 4 diretrizes, que são: diretriz 7, garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. Universal porque ela é para todos, né? Independente de raça, de cor, de sexo, de religião. Os direitos humanos eles são garantidos a todo ser humano, ok? Indivisível porque eles não se separam, né? Eles são necessários para o exercício aí da dignidade da pessoa humana. Então eles sempre vão estar caminhando em conjunto. E interdependentes porque eles criam interseções entre os direitos para que seja bem aplicado. Por exemplo, eu não posso falar da garantia do transporte se eu não oferecer, por exemplo, o transporte público para o cidadão. Eu não posso falar de saúde se eu não oferecer hospitais que possam trazer aquela saúde para o cidadão. Então, por isso que eles são interdependentes, tá bom? Também pode ser chamado aqui de complementariedade, ok? Complementariedade. Pode vir esse nome na sua prova. Passando adiante, nós temos a diretriz 8, que diz que promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação. Diretriz 9, combate às desigualdades estruturais. A gente vai ver que vai ter muito foco aqui no combate a essas desigualdades. E por fim, a diretriz 10, que trata da garantia da igualdade na diversidade. Então, vamos começar a massificar o assunto aqui direitinho. Diretriz 7. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena, ou seja, assegurando a dignidade da pessoa humana. Tendo como objetivo estratégico, que é importantíssimo você focar nesses objetivos, meu aluno, porque eles também são recorrentes em prova: universalização do registro civil de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica. E esse objetivo vai ser feito através de que ações? Olha só, ampliar e reestruturar a rede de atendimento para a emissão do registro civil, ou seja, o que é isso aqui? É certidão de nascimento, ok? Certidão de nascimento e registro civil é a mesma coisa, visando a sua universalização, ou seja, cada criança que nascer no nosso país, ela deve ter direito a essa emissão do registro civil. Principalmente considerando que lá na nossa Constituição Federal, nós temos que esse registro civil, ele vai ser gratuito para todas as pessoas. Então, é muito importante que a gente consiga fazer esse plano de desenvolvimento para que todas as crianças tenham acesso a esses documentos. Não só a esses documentos, como a toda a documentação básica. E aí ele fala também, reduzir o número de pessoas sem registro civil de nascimento e documentação básica. Por que isso acontece? Em muitos locais mais distantes, né, em localidades mais ermas, ainda existem muitas pessoas sem documentação, que são tratadas como indigentes. E aí o PNDH, ele traz aí essa necessidade de dar documentação para essas pessoas que estão sem. Então ele busca reduzir o número de pessoas que não têm documentação básica. Também temos a garantia da universalização do acesso ao registro civil de nascimento e à documentação básica, ou seja, garantir novamente para todas as pessoas essa documentação. Passando adiante, temos mais um objetivo estratégico que diz que
acesso à alimentação adequada por meio de políticas estruturantes. Como é que essa alimentação vai chegar em todo mundo? Olha só, ele traz as seguintes sugestões, né? Ampliar o acesso aos alimentos por meio de programas e ações de geração e transferência de renda. A gente já tinha falado anteriormente em outros blocos sobre essa transferência de renda. Quando a gente faz essa transferência de renda, a gente consegue distribuir dinheiro para toda a população, para que esse dinheiro seja investido em alimentos básicos, né, em necessidades básicas. Então, para ampliar o acesso aos alimentos, eu não só tenho que trabalhar com essas políticas de alimentação, mas também com programas de geração de renda, ok? Ampliação do abastecimento alimentar. Você, meu aluno, deve saber que, por exemplo, existe um programa chamado Ceará Sem Fome. E o Ceará Sem Fome, ele foca exatamente nesse projeto aqui, ó, ampliar o abastecimento alimentar. Ou seja, você está dando comida aquelas pessoas mais desfavorecidas, né, que não tem realmente ali condição de fazer nenhuma refeição no dia. Então, essa ampliação, ela vem através de projetos governamentais, muitas vezes também de parcerias com projetos sociais, ok? Passando adiante, nós temos pesquisas científicas que promovam ganhos de produtividade na agricultura familiar. Ou seja, a agricultura familiar é aquela agricultura de uma propriedade pequena que serve ali para o consumo e abastecimento de pequenos locais. E aí busca-se novas metodologias científicas para que essa produção ela tenha um maior volume, digamos assim. Não só um maior volume, como também uma maior qualidade. Passando adiante, temos que fortalecer a reforma agrária, né? Aqui a gente já passa para a questão aí da distribuição, ok? Distribuição de terras, né? Distribuição de terras. Quando eu estou fortalecendo a reforma agrária, eu estou fortalecendo essa distribuição de terras para plantio, para colheita, para moradia e assim sucessivamente. Garantir demarcação, homologação, regularização e desintrusão das terras indígenas. Importantíssimo, existe hoje no nosso país diversos embates aí relacionados ao território da população indígena e muitas vezes esses embates geram conflitos entre o governo e essa população. Então o PNDH, pensando sempre na dignidade da pessoa humana, ele vem demarcar essas terras indígenas para que elas não sejam aí importunadas por outras pessoas. Além disso, assegurar às comunidades quilombolas a posse dos seus territórios. Também pegando o gancho aqui, né, muito parecido aí com a demarcação das terras indígenas, porque os povos quilombolas são considerados aí povos tradicionais e eles têm as suas terras. E essas terras elas não devem ser retiradas. Então, por este motivo, o PNDH traz um foco muito grande para a garantia dessas propriedades. Entendido? Passando adiante, temos também garantia do acesso à terra e à moradia para a população de baixa renda e grupos sociais vulnerabilizados. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Garantir o acesso à terra às populações ribeirinhas, vazanteiras e pescadoras. Aqui a gente pode considerar grupos sociais vulnerabilizados, ok? Por que eles são vulnerabilizados? Porque eles não têm as mesmas condições, por exemplo, do que pessoas que moram propriamente dito na cidade grande, que têm um emprego, que têm uma renda. Eles são culturalmente vulneráveis, pois seu povo já passou por muitos conflitos. Então busca-se garantir o acesso, né, à terra para essas pessoas, ok? Garantir que nos programas habitacionais do governo sejam priorizadas as populações de baixa renda, população em situação de rua e grupos sociais em situação de vulnerabilidade. O que são esses programas habitacionais? A gente tem muito, né? Tem atualmente um programa que é chamado Minha Casa Minha Vida. É um programa habitacional do governo que ele faz essa distribuição de renda, essa distribuição de moradias para as pessoas de baixa renda. Também para os moradores de rua. Você faz lá todo um cadastro e aí, a partir do lançamento das casas, vai sendo disponibilizado para que essas pessoas possam morar. Então, a prioridade, ok? Prioritariamente, né? Prioritariamente, será para as populações de baixa renda, população em situação de rua e esses de situação de vulnerabilidade, tipo os ribeirinhos, os vazanteiros, os pescadores, ok? Entendido? Passando adiante, nós temos que garantir as condições para a realização de acampamentos ciganos em todo o território nacional, visando a preservação de suas tradições, práticas e patrimônio cultural. Olha só, meu aluno, deixa eu fazer aqui uma puxadinha para vocês entenderem. Os ciganos, eles são uma
tradição, ok? Tradição cultural no nosso país. Então, existem ciganos no nosso país, professora? Sim. E o que é que o PNDH busca? Ele busca valorizar essa cultura para que ela não se perca, né? Porque um país, ele não pode perder a sua memória, ele não pode perder a sua cultura. Então, como existem muitos conflitos para apagar esses povos, para tomar as suas terras, o PNDH ele vem garantir aí essas condições para a realização de acampamentos dos ciganos, né? Porque eles estão sempre aí mudando de local por serem nômades. Então, como eles são nômades, o governo ele tenta garantir aí essa cultura, essa tradição histórica dos ciganos. Entendido? Passando adiante, nós temos um ponto muito importante, ok? Que é a ampliação do acesso universal a um sistema de saúde de qualidade. Atualmente, o nosso país conta com o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde. E que mesmo com muitos defeitos, ele ainda garante saúde para toda a população brasileira. E aí, como é que a gente pode fazer? Como é que o PNDH busca fazer aí essa universalização do acesso? Primeiro, ele vem buscando expandir e consolidar programas de serviços básicos de saúde e de atendimento domiciliar, principalmente para a população de baixa renda, focando na prevenção e no diagnóstico prévio de doenças e deficiências. Atualmente, alguns postos de saúde aqui do nosso estado, do Ceará, ele busca fazer essas visitas domiciliar, verificar como é que a pessoa está, verificar questões básicas como, por exemplo, pressão sanguínea, peso, saber se está em desnutrição. Então, esse atendimento domiciliar ele é importante principalmente para a população de baixa renda, que por vezes não consegue ir até um hospital para poder cuidar da saúde. Outro ponto importante é essa questão do diagnóstico prévio das doenças e deficiências. Quando a gente tem um diagnóstico prévio, consequentemente você consegue tratar esta doença de maneira mais rápida e mais efetiva. E aí você vai aumentando aí o índice de vida da nossa população. Por esse motivo, foca-se tanto no diagnóstico prévio dessas doenças, também no atendimento domiciliar para garantir o quê? Os serviços básicos de saúde da população brasileira, ok? Passando adiante, nós temos aperfeiçoar o programa de saúde para adolescentes, especificamente quanto à saúde de gênero, educação sexual, reprodutiva e saúde mental. Nós podemos observar, meu aluno, que nos tempos de hoje, né, nos tempos atuais, existe aí um grande problema na saúde mental dos jovens, né? A gente tem aí um uso exacerbado de celular, de acesso à internet, que pode prejudicar nesse desenvolvimento. E isso acarreta alguns problemas, como, por exemplo, problemas de saúde mental. E aí busca-se, né, tratar esses problemas de saúde mental, essas questões de gênero, inclusive também de educação sexual, que é muito importante na nossa adolescência. Então, o projeto PNDH, ele vem focar nesses pontos. Ele vem ali tentar prevenir aquela gravidez na adolescência, uma reprodução assim acelerada, essa questão da saúde mental, do que você tá vendo, do que você tá fazendo. Então, o PNDH, ele foca muito nessa saúde da criança e do adolescente, principalmente ali do adolescente, né, nessa fase da vida, ok? Também temos o programa de atenção à saúde das mulheres e políticas de saúde pré e neonatal. Importantíssimo, hoje os nossos hospitais públicos, eles oferecem esse acompanhamento a mulheres grávidas, né? As mulheres ali no pré-natal, até mesmo depois que a mulher tem o bebê, ela continua fazendo acompanhamento com alguns postos nessa questão aí do cuidado pós-parto, né? Então é muito importante esses programas de atenção de saúde à mulher que previnem principalmente doenças como o câncer. E aí a gente já volta aqui no que eu falei anteriormente para vocês, ó. A questão do diagnóstico prévio, porque quando você descobre uma doença mais cedo você pode começar a tratar. Então, assim, todo o sistema de saúde, essa ampliação universal, ele se conversa aí dentro das ações estratégicas. Positivo? Temos também proporcionar às pessoas que vivem com HIV e AIDS programas de atenção no âmbito da saúde sexual e reprodutiva. Isso aqui já vem, né, para desmistificar, ok? Desmistificar alguns conceitos, né, alguns preconceitos que existem com relação ao vírus HIV, o vírus AIDS, ok?
Capacitar os agentes comunitários de saúde. Nós não temos como falar de programas de acesso à saúde se nós não temos profissionais capacitados. Então, busca-se sempre capacitar esses profissionais para que eles possam exercer um melhor trabalho no âmbito da saúde ao cidadão. E investir na política de reforma psiquiátrica. Por quê? Porque a psiquiatria ela vem evoluindo ao longo dos anos, né? Então, a gente sai de um momento muito obscuro da psiquiatria, em que, né, as pessoas que tinham alguns problemas mentais, elas eram aí amarradas, eram colocadas em camisa de força, e com o tempo a gente vai evoluindo nessa reforma para tratar essas pessoas de uma maneira mais digna, sempre focando na dignidade da pessoa humana. Então o PNDH ele traz esse investimento aí na política da reforma psiquiátrica. Passando adiante, temos o acesso à educação de qualidade e garantia de permanência na escola. Então, primeiro nós temos ampliar o acesso à educação básica, a permanência na escola e a universalização do ensino no atendimento à educação infantil. Isso aqui nada mais é, né, meu aluno, do que garantir a todas as crianças o acesso à escola, né, a formação primária ali na educação infantil. Desenvolver programas para a reestruturação das escolas como polos de integração de políticas educacionais, culturais e de esporte e lazer. Ou seja, meu aluno, a escola ela não é apenas um espaço de você aprender português, matemática, história. Não, ela é também um espaço cultural para você ver sobre diferentes culturas, um espaço esportivo, você vai ter acesso ali a alguns esportes, vai ter acesso à cultura, vai ter acesso a lazer, porque a escola ela também tem que ser um momento de lazer para o aluno, não só toda aquela responsabilidade. Então o PNDH ele busca trazer tudo isso, né, aglomerar todos esses tópicos na vivência do aluno na escola, para que ele tenha o quê? Vontade de permanecer. E por fim, apoiar projetos e experiências de integração da escola com a comunidade, né? Não temos como a gente falar digamos, numa direção para os estudantes se eu não tenho aí uma integração entre escola e a comunidade que esse jovem vive. Então o PNDH ele busca trazer esses projetos de experiências entre a escola e a comunidade que aquele jovem vive, ok? Continuamos com acesso à educação de qualidade, garantia de permanência na escola, adequar o currículo escolar. Por que se fala disso, meu aluno? A gente sabe que o nosso currículo no Brasil, hoje, ele é ultrapassado. E aí, o que é que se busca fazer, né? Busca-se atualizar esse currículo e trazer realmente tópicos que possam ser mais utilizados pela nossa sociedade. Então, o PNDH, ele tem essa visão e ele traz essa visão. Estimular e financiar programas de extensão universitária, muito importante, né? A gente tem atualmente programas que eles entregam bolsas aí para alunos de pesquisa da universidade, então é um projeto importante e garante muitos avanços tecnológicos no nosso país. E por fim, fomentar as ações afirmativas para o ingresso da população negra, indígena e de baixa renda no ensino superior. Aqui, né, a gente entra na descriminalização, ok? Descriminalização. Positiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai haver um benefício a essas populações para que elas possam aí ingressar no ensino superior. Professora, você considera que isso seja um benefício? Não, eu não considero que seja um benefício, mas sim uma reparação histórica. Nós sabemos que a oportunidade para essas pessoas é muito menor. Isso as desqualifica? Não. Não estou dizendo que eles não têm capacidade. Estou dizendo que pelo contexto histórico, o PNDH entende que essa beneficiação ela é necessária para que todos possam atingir os direitos de forma o quê? Universal. Então, grave isso para a sua prova. Ok, meu aluno? Passando adiante, temos garantia do trabalho decente, adequadamente remunerado, exercido em condições de equidade e segurança. Como é que isso vai ser feito? Através de programas de geração de emprego. Você pode reparar que no nosso país inteiro aplica-se hoje o Jovem Aprendiz, que é um programa de geração de emprego ali para os jovens, né, que estão começando a sua carreira, estão saindo da escola, então já engajam nesses projetos de trabalho. Além disso, ampliar programas de economia solidária mediante políticas integradas, né, como alternativa para a geração de trabalho e renda, e de inclusão social, priorizando sempre o quê? Jovens de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, ou seja, são os jovens de baixa renda, né? É aquele grupo mais vulnerabilizado, ok? Vulnerabilizado. Então, continuando, nós temos criar programas de formação, qualificação e inserção profissional de geração de emprego e renda para os jovens. Olha só o jovem aprendiz entrando aqui novamente.
população em situação de rua e população de baixa renda. Por que isso acontece, meu aluno? Quando eu gero emprego para toda a minha sociedade, consequentemente essa sociedade ela evolui. Por quê? O cara vai trabalhar, ele vai receber dinheiro. Quando ele receber dinheiro, ele vai precisar gastar. E aí ele vai comprar uma cama, ele vai comprar um guarda-roupa, ele vai comprar um carro, ele vai comprar o que for. E isso vai estar mexendo diretamente na economia do país. Então todo projeto ele se liga para a melhoria do nosso país, ok? Combater as desigualdades salariais baseadas em diferenças de gênero, raça, etnia e principalmente, olha só, de pessoas com deficiência, né? Tinha-se há um tempo atrás essa distinção entre o funcionário, a pessoa sem nenhuma deficiência, e a pessoa com deficiência. Ela iria ganhar menos, ia ter condições diferentes de trabalho. Então busca-se combater essas desigualdades salariais, principalmente aqui ainda é muito frequente na nossa sociedade, que são as diferenças de gênero e de raça, ok? Garantir a igualdade de direitos das trabalhadoras e trabalhadores domésticos com os demais trabalhadores. Olha só, meu aluno, preste atenção nesse ponto histórico importante. Até um tempo atrás, os trabalhadores domésticos não tinham os mesmos direitos dos trabalhadores comuns, o que é considerado um absurdo. Então, com a reforma da nossa Constituição Federal, considerada uma Constituição cidadã, veio trazendo os mesmos, praticamente todos os benefícios dos empregadores comuns para os trabalhadores domésticos, ok? Então isso é muito importante porque hoje grande parte dos direitos que cabem ao trabalhador comum cabem também aos trabalhadores domésticos. Promover incentivos a empresas para que empreguem os egressos do sistema penitenciário. Atualmente, meu aluno, existem programas do governo vigentes que livram empresas de pagar alguns impostos, de pagar alguns tipos de comissão, desde que elas contratem egressos do sistema penitenciário, ou seja, né, ex-presidiários, ok? Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo por meio da regulamentação de sua profissão. Esse é um ponto que ele é considerado polêmico, então por isso que eu trouxe para os senhores, porque pontos polêmicos costumam cair em prova, né? As bancas elas costumam trazer esses pontos polêmicos. E esse é um ponto polêmico porque ele visa aí regulamentar, certo? Regulamentar a profissão dos profissionais do sexo. Embora muitas pessoas possam achar isso um absurdo, o PNDH trouxe para você e você precisa saber disso para a sua prova. Entendido? Combate e prevenção ao trabalho escravo. Erradicação do trabalho escravo. Busca-se aí erradicar totalmente o trabalho escravo, porque sim, mesmo nos dias atuais, ainda existe trabalho escravo no nosso país. Recentemente tivemos matérias aí tratando das vinícolas que ficavam lá no interior do Rio Grande do Sul, que estavam tratando os funcionários em trabalho escravo, né? E isso leva a gente a alguns pontos importantes que eu vou falar agora. Apoiar a alteração da Constituição para prever a expropriação dos imóveis rurais e urbanos dos quais forem encontrados trabalhadores reduzidos à condição análoga à de escravos. Ou seja, a partir do momento que uma propriedade ela é pegue com trabalhadores escravos, essa propriedade ela vai ser o quê? Desocupada, ela vai ser expropriada, ou seja, ela vai ter outro fim, outro benefício. Ou seja, você pode pegar aquela propriedade e transformar num centro cultural, num centro educacional. Seria uma forma de castigo aos empresários que fazem, né, que costumam fazer esse tipo de ação, ok? Propor marco legal e ações repressivas para erradicar a intermediação ilegal de mão de obra, ou seja, fiscalizar as obras que contratam esse trabalho escravo, que contratam trabalho infantil e outras situações parecidas, entendido? Promoção do direito à cultura, lazer e esporte como elementos formadores de cidadania. E aí a gente tem que fomentar políticas públicas de esporte e lazer, considerando as diversidades locais, de forma a atender todas as faixas etárias e todos os grupos sociais. Atualmente, meu aluno, moradores de Fortaleza têm conhecimento sobre um empreendimento, na verdade não é um empreendimento, né? Uma escola, digamos assim, chamado Cuca, né, que é um centro cultural aí de diversas atividades de esporte. E esse centro, ele oferece atividades de esporte, atividades de lazer, atividades culturais. Então é muito importante que cada estado, né, tenha dentro do seu estado aí esses centros que possam propiciar aos jovens e adolescentes esses espaços de esporte e lazer, né, considerando sempre todas as faixas etárias e todos os grupos sociais.
Ampliar e desconcentrar os polos culturais e pontos de cultura para garantir o acesso das populações de regiões periféricas e de baixa renda. O CUCA ele é muito importante exatamente por causa disso. Ele não é centrado em pontos principais da cidade. Muito pelo contrário, ele é espalhado em diversos locais da cidade para que toda a população de todos os bairros possa ter acesso a esse lugar de atividades, ok? Assegurar o direito das pessoas com deficiência e sofrimento mental de participarem da vida cultural em igualdade de oportunidade com as demais. Por muito tempo, as pessoas com problema mental, com sofrimento mental, elas foram ali colocadas à parte da sociedade, né? Elas foram subjugadas e colocadas à parte da sociedade. E o PNDH, ele visa trazer esses direitos e trazer essa dignidade mínima para essas pessoas. Fortalecer e ampliar programas que contemplem participação dos idosos nas atividades de esporte e lazer. A nossa tendência, né, a tendência da nossa sociedade é que quando a pessoa vai ficando idosa, ela vai ficando inútil a alguns olhos. Então o PNDH, como ele busca garantir os direitos humanos de acesso, né, universal a todas as pessoas, ele também traz esse cuidado com a pessoa idosa. E esse cuidado ele vem através de ampliação de programas para garantir a participação desses idosos na vida social, na vida comum, no cotidiano, para que eles não se sintam ali de nenhuma forma menosprezados pelo nosso país. Garantia da participação igualitária e acessível na vida política. Apoiar campanhas para promover a ampla divulgação do direito ao voto e participação política de homens e mulheres por meio de campanhas informativas que garantam a escolha livre e consciente. Aqui a gente visa, né, acabar com a corrupção que tem aí nas eleições, né, a compra de votos e coisas desse tipo. Quanto mais a gente conscientiza, né, a população referente ao seu voto, mais certo eles irão votar. E isso pode sim trazer benefícios a longo prazo em nossa sociedade. Apoiar o combate ao crime de captação ilícita de sufrágio, ou seja, a compra, né, a compra de votos. Inclusive com campanhas de esclarecimento e conscientização dos eleitores. Novamente a gente entra nesse ponto. Se as pessoas elas tiverem ali conhecimento, se elas tiverem consciência do que elas têm que fazer, elas não vão vender o seu voto por tão pouco. Garantir acesso irrestrito às zonas eleitorais por meio de transporte público acessível e criar também zonas eleitorais em áreas de difícil acesso, ou seja, que é garantir que toda pessoa consiga chegar ao seu local de votação e se não tiver a possibilidade de fazer esse transporte, que seja criada uma zona eleitoral dentro daquele ponto que é inacessível. Promover junto aos povos indígenas ações de educação e capacitação sobre o sistema político brasileiro. Justamente pela população indígena ser um pouco mais afastada da civilização, é importante essa conscientização, porque sim, todos que são alfabetizados têm direito ao voto. Então, se essa população ela é alfabetizada, ela tem direito a essa capacitação sobre o nosso sistema político, para que ela também vote de maneira correta. Apoiar ações de formação política das mulheres em sua diversidade étnico-racial, estimulando candidaturas e votos de mulheres em todos os níveis. Nós já temos que atualmente as mulheres elas têm conseguido conquistar aí cada vez mais espaços, ok? E isso é uma tendência a subir. Por isso que o PNDH ele traz esse foco também nas mulheres, né? E no trabalho que elas podem realizar aí dentro do campo político. Diretriz 8. Promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes para o seu desenvolvimento integral, né? Através de qual objetivo estratégico? Primeiro, proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes por meio da consolidação das diretrizes nacional do ECA. O que é o ECA? É o Estatuto, ok? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Estatuto da Criança e do Adolescente. Da Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Como é que isso vai ser feito? Elaborar e implantar sistema de coordenação da política dos direitos da criança e do adolescente em todos os níveis de governo, para atender às recomendações do Comitê de Direitos da Criança. O que isso acontece? Todos os estados, né, do nosso país têm que se adaptar ao que foi prescrito, olha só, pela ONU e pelo nosso Comitê sobre os Direitos da Criança, né, para atender sempre as recomendações que são passadas por eles. Assegurar a opinião das crianças e dos adolescentes que estiverem capacitados a formular seus próprios juízos, ou seja, você percebeu que a criança ela já tem uma capacidade de raciocínio próprio, você deve levar em consideração aquilo que ela está falando, aquilo que ela está buscando de melhoria para a vida dela.
consolidar o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes com fortalecimento do papel dos conselhos tutelares e de direitos. Apoiar a capacitação dos operadores do sistema de garantia dos direitos para proteção e promoção do modo de vida das crianças e dos adolescentes, principalmente dos adolescentes indígenas, afrodescendentes e das comunidades tradicionais. Por que isso acontece? Por que isso acontece, meu aluno? Foca-se muito, ok, na capacitação desses agentes. Por que a gente foca muito na capacitação desses agentes? Porque esses agentes é que vão conseguir identificar situações que estão ocorrendo com as crianças e com os adolescentes. Então, o que é que ele visa fazer? É a capacitação desses operadores do sistema de garantia de direito. São as pessoas que estarão lidando de frente ali com as crianças. Então, elas precisam entender o que as crianças estão passando para ter ali a melhor solução para o problema. Estimular a informação às crianças e aos adolescentes sobre os seus direitos, ok? Por meio de esforços conjuntos na escola, na mídia, na televisão, no rádio e na internet. Basicamente, mostrar para as crianças que elas têm direito sim, e que esses direitos eles são garantidos pelo nosso sistema de direitos, tanto em direitos humanos quanto nos direitos fundamentais. Proteger e defender os direitos de crianças e adolescentes com maior vulnerabilidade. Logicamente que os grupos mais vulneráveis, eles exigem mais atenção. Então o Estado ele tem que dar mais atenção para esses grupos. E aí isso vai ser feito através de quê? Promover ações educativas para a erradicação da violência na família, na escola, nas instituições e na comunidade em geral. Implementando as recomendações expressas no Relatório Mundial de Violência contra a Criança do quê? Da Organização das Nações Unidas. Ou seja, vai se buscar a erradicação da violência em geral contra as crianças e os adolescentes. Propor um marco legal para a abolição das práticas de castigos físicos e corporais contra crianças e adolescentes. Isso daqui foi e é um grande problema da nossa sociedade, que essa coisa do morrer de bater, né? Não é aquela palmadinha, é você espancar a criança ali ao ponto de quebrar um braço. Nós tivemos ano passado um caso parecido com esse, onde a mãe bateu tanto na filha que ela quebrou o braço da criança. Então o PNDH, ele busca aí, através da garantia dos direitos passados aos estados, a proteção dessas crianças com a abolição, com a erradicação total dos castigos físicos e corporais contra toda e qualquer criança e adolescente. Implantar Sistema Nacional de Registro de Ocorrência de Violência Escolar, incluindo as práticas de violência gratuita e reiterada, ou seja, o bullying, né? Adota-se aí maneiras de combater o bullying, principalmente no âmbito escolar. E hoje em dia também no âmbito da internet, ok? Principalmente aqui hoje no âmbito da internet, né? Que é um local que todas as crianças e adolescentes hoje em dia têm acesso. Então, busca-se trazer leis para a internet. Fortalecer as políticas de apoio às famílias para a redução dos índices de abandono e institucionalização, com prioridade aos grupos familiares de crianças com deficientes. Por que isso acontece? A gente sabe que hoje em dia no nosso país as condições elas não são as melhores do mundo. E a falta dessas condições, principalmente para pessoas com deficiência, pode ser muito mais pesada, o que gera o abandono. Então, por esse motivo, o PNDH ele vem fortalecer políticas de apoio a essas famílias com crianças com deficiência, para que não aconteçam essas questões do abandono. Estabelecer instrumentos para combater a discriminação religiosa sofrida por crianças e adolescentes. Ainda é muito presente, né, no nosso país essa descriminalização por conta de religião. Então o PNDH também busca combater esse tipo de ação. Enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Olha, atualmente o Brasil tem um índice altíssimo de estupros de crianças por dia. Então o PNDH ele busca combater essa violência sexual contra crianças e adolescentes, ampliando o acesso e qualificação de programas e especialidades em saúde, educação e assistência social, justamente no atendimento a crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual e também dos seus familiares, porque isso é algo que marca não só a criança, mas também marca ali os pais, ok? Desenvolver protocolos unificados de atendimento psicossocial e jurídico às vítimas de violência. Desenvolver ações específicas para combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes em situação de rua. Importantíssimo, porque aqui são considerados o quê? Grupos vulnerabilizados, ok? Vulnerabilizados. Então, se eles são vulneráveis, é muito mais fácil que esse tipo de ação aconteça com as crianças em situação de rua. E também o combate à pornografia infanto-juvenil, que infelizmente ainda existe na nossa sociedade. Garantir o atendimento especializado de criança e adolescente em sofrimento psíquico e dependência química.
Ou seja, barrar ali a questão, né, dos sofrimentos psicológicos e da dependência em drogas, através do acesso ao serviço de saúde mental para crianças e adolescentes, e aí a garantia, né, nas unidades de internação socioeducativa. Ou seja, quando a criança ela for internada no âmbito socioeducativo, ela precisa ser tratada, ela não precisa só ser aplicada vários remédios, não, ela precisa ser tratada ali do básico ao avançado para que ela não venha aí a voltar a cair nas drogas. E fortalecer políticas de saúde que contemplem programas de desintoxicação e redução de danos em caso de dependência química. Ou seja, a criança ou adolescente já é dependente químico, o que é que vai acontecer? Vão se buscar fortalecer políticas para amenizar os danos que já foram causados por conta dessa dependência, ok? Erradicação do trabalho infantil em todo o território nacional. Erradicar o trabalho infantil por meio de ações intersessoriais no governo federal, com ênfase no apoio às famílias e educação em tempo integral. Ou seja, como que a criança vai trabalhar se ela passa o dia na escola? E aí é isso que o governo busca, trazer cada vez mais as crianças para dentro das escolas integrais, para que elas possam ter o dia ali de lazer, de estudo, de trabalho e de outras conexões, em vez daquele trabalho escravo infantil. Implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINAS, né? Caiu aí na prova da MC. Elaborar e implementar um Plano Nacional Socioeducativo e Sistema de Avaliação da Execução de Medidas daquele sistema. Desenvolver estratégias conjuntas com o sistema de justiça, com vistas ao estabelecimento de regras específicas para a aplicação de medidas da privação de liberdade em caráter excepcional e de pouca duração. Isso aqui, meu aluno, é muito importante. Por quê? A prisão, ela vem para ser a última, certo? A última medida. A última medida. Então, ela vai ser uma medida de quê? De caráter excepcional. Então, o que é que esse sistema faz, né? O que é que o SINASE faz? Ele busca trazer outras medidas alternativas à prisão. Porque a prisão, ela tem que ser a última medida, assim como quando não tiver mais nada. E quando ela acontecer, ainda tem um detalhe. Ela tem que ser, olha só, de pouquíssima duração, ok? De pouquíssima duração. Prender o jovem, tem que soltar o mais rápido possível. Apoiar os estados e o Distrito Federal na implementação de programas de atendimento ao adolescente em privação de liberdade, com garantia de escolarização, atendimento à saúde, esporte, cultura e educação para o trabalho, condicionando a transferência voluntária de verbas federais à observância das diretrizes do Plano Nacional. O que é que acontece? O jovem, ele tá lá dentro do sistema socioeducativo, ele tem que ter tudo isso aqui. Ele está em privação de liberdade, mas os direitos deles não podem ser retirados. Então, ele vai ter que ter direito à escolarização, a atendimento à saúde, esporte, cultura e, inclusive, ali, educação para o trabalho. Garantir aos adolescentes privados de liberdade e suas famílias informação sobre sua situação legal, bem como acesso à defesa técnica durante todo o período de cumprimento da medida. Ou seja, o jovem está preso, mas a família dele tem que saber exatamente tudo o que está acontecendo com ele, desde a sua estadia ao seu processo. Estabelecer parâmetros nacionais para a apuração administrativa de possíveis violações dos direitos. Ou seja, ocorreu uma situação do jovem que está institucionalizado, ter sido torturado, ter tido algum problema com ele, existirão punições, ok? Apuração desse procedimento para saber se aconteceu mesmo, para que o respectivo profissional ele seja punido, né? Porque não se pode permitir violações aos direitos humanos, mesmo das pessoas que estão presas de alguma maneira, ok? Nós ficamos por aqui nesse bloco, meu aluno, mas não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta com a parte 2 do eixo 3. Tamo junto e até a próxima.